Olá, boa tarde, a paz, meu nome é Luciene, eu sou catequista aqui no São José. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou estagiária com a Lu, aqui no São José também. Então, a gente vai fazer uma oração, a gente vai rezar uma Ave Maria e a oração do Espírito Santo para poder a gente dar início. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estávamos e continuaremos naquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente vai falar sobre virtudes e a gente vai falar um pouquinho da fé. A fé é uma virtude sobrenatural pela qual cremos ser verdadeiro tudo que Deus nos revelou. Fé, conhecimento e confiança. A fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre exemplos de fé, né? No texto de Hebreus 11, está falando de pessoas, né? Exemplos dos heróis do Antigo Testamento. Então, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi pela fé que se fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel obedeceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que a procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito dos acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ordenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo o apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em uma terra estrangeira, habitando ali em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasce uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como os grãos de areia da praia. Foi pela fé que todos nossos pais morreram
embora sem atingir que lhes tinham sido prometido. Viram e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isto, declararam que buscavam uma pátria e se refizessem aquela donde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se designa de ser chamado o seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú uma bênção, em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos teus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram ao edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou o ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse o dos filhos israelitas. Foi pela fé que fez atravessar o Mar Vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-lo foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então, esses são exemplos. Tem mais coisas, né? A gente leu até o versículo 30, a gente não vai ler mais para não ficar muito extenso, mas são exemplos de heróis do Antigo Testamento que a gente pode ter como verdadeiros testemunhos, né, da fé no Deus, na fé no Deus que é todo-poderoso, que é o Deus Criador, que é o Pai, o Deus Salvador, que é Jesus Cristo, e o Deus Santificador, que é o Espírito Santo, né? A gente sabe que através da fé é que vem todas as outras virtudes, né? Mas a fé sem ação é morta, né? Não adianta nada eu dizer que tenho fé, mas eu não faço nada para poder ajudar o irmão que está necessitado, eu não faço a minha parte como catequista, como agente de liturgia, ou como uma simples pessoa da comunidade que às vezes vê uma pessoa necessitada e não faz nada para ajudar, né?
A gente às vezes necessita não só de bens materiais, mas também de palavras, né? Do testemunho, da fé, que a gente possa entender cada vez mais que essa virtude é uma das não que seja mais importante, mas eu acho que é uma das que nos levam às outras, né? Não adianta a gente dizer que tem fé, mas que a gente tem as outras virtudes, mas a gente não tem fé. E como a gente fala da virtude, da fé, e que a fé é morta, a fé sem ação é morta, então a gente pode citar também o exemplo da Santa Teresa de Calcutá, né? Quando ela fala que a fé, que o que ela faz, o trabalho dela, tem uma frase que ela fala que o trabalho dela é como uma gota no oceano, mas que sem esse trabalho dela, o oceano seria menor. Isso quer dizer o quê? Que a gente, quando a gente recebe um chamado, a gente sabe que o serviço da gente é pouco, mas que com o que a gente faz, a gente pode aumentar, né, o reino de Deus aqui na terra. Então a gente vai ler um pouquinho, vai ler uma historinha também, para poder a gente, vai falar uma historinha também, para poder a gente dar continuidade. Muitos afirmam que crer é demasiado pouco. Eles querem saber. A palavra crer tem, no entanto, dois sentidos completamente distintos. Se um paraquedista no aeroporto pergunta ao empregado se o paraquedas está certo, está corretamente acondicionado, e este casualmente responder, creio que sim. Isso, então, não lhe bastará, ele quer mesmo é saber. Se, todavia, ele tiver pedido a um amigo para acondicionar o paraquedas, e este lhe responder a mesma pergunta, sim, eu pessoalmente encarreguei-me de o fazer, podes confiar em mim. O paraquedista responderá então, está bem, eu acredito em ti. Esta fé é muito mais que conhecimento, ela significa certeza. E esta é a fé que fez Abraão mudar-se para a terra prometida. Esta é a fé que fez os mártires perseverarem até a morte. Esta é a fé que ainda hoje mantém de pé os cristãos perseguidos. Uma fé que compreende todo o ser humano. É importante aquilo em que cremos, mas é mais importante ainda é aquele em quem cremos. A gente pode pensar assim, mas a gente tem fé em Deus. Mas a gente tem fé em Deus e a gente tem fé no ser humano também, né? Todo dia a gente é como se a gente tivesse que ter fé. Quando a gente pega um ônibus que seja para ir em Suzano, a gente acredita que o motorista seja capaz de nos levar até Suzano em paz, né? Que a gente vai, que a gente consiga voltar em paz. A gente acredita que o motorista é responsável, a gente tem fé. Quando a gente vai pegar um avião, a gente acredita que o piloto seja responsável, que a gente vai chegar em paz. Quando uma criança, eu acho que a prova maior de fé é de uma criança, né? A criança, principalmente as crianças menores, né? De 2, 3 anos, ela pode estar no alto. Se a mãe dizer pula, que eu estou aqui, ela vai pular. Ela não quer saber se ela vai se machucar, né? A confiança dela é tanto, a fé dela na mãe é tanto, que ela vai pular. Ela não vai esperar e dizer assim, não, será que ela vai sair e me deixar cair? Não, ela acredita firmemente. Então a gente tem que acreditar firmemente que Deus está ali, que Ele é o ser, né? Que que está de braços abertos a nos ajudar, que nunca vai nos desamparar, sempre, né? A gente tem que ter a fé igual uma criança, que não vê desafios, né? Que tudo para ele, se a mãe falar, ela vai e faz, porque ela acredita realmente que a mãe vai estar ali para proteger. Então, a gente tem que ter essa fé. A gente vai falar um pouquinho também, vai ler um trechinho do Evangelho de Mateus, onde está falando que a fé da gente é que nem se a gente tiver fé igual um grão de mostarda, né? Então, Mateus 17, versículos 19 ao... deixa eu só ver aqui, ao 20.
Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força da oração e do jejum. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem que ter fé sempre e que a gente tem que estar sempre em oração e jejum. Que se a gente tiver fé, a gente é capaz de mudar, como o próprio Cristo fala pra gente, né? A gente é capaz de mudar, de falar com a árvore: arranca-te daqui e vai para lá, e ela vai. Mas muitas vezes a gente se deixa fraquejar, né? Muitas vezes a gente tem uma fé que fraqueja nos momentos de dificuldades. A gente termina fraquejando na fé. E a gente sabe que se a gente buscar a oração e o jejum, isso vai nos fortalecer, a nossa fé mais forte, né? Quer falar mais alguma coisa, Lê, ou a gente vai para o Evangelho? Não, pode falar, então. A gente vai ler o Evangelho de hoje, que também está mostrando um pouco, né? Falando da fé também. Então, na verdade, o Evangelho foi o Evangelho de sábado, né? Na verdade. Então, Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 17. É o anúncio do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou... Pode continuar. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dizes uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Então, são trechos, né, da Bíblia que nos mostra que a fé é capaz de tudo. Então, eu acho que a gente vai ficar por aqui. Eu acho que o que a gente falou deu para vocês entenderem um pouquinho sobre a virtude da fé. A gente vai rezar o creio, que é a oração que os discípulos, né, que os apóstolos acreditaram, né, em Jesus.
Então a gente vai rezar o creio para poder encerrar esse vídeo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estávamos e continuaremos naquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu posso tudo em Deus, eu posso tudo. Eu posso tudo em Deus, eu posso tudo. Eu posso tudo em Deus, eu posso tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Na fé que eu tenho em Deus, eu posso tudo. A fé que eu tenho em Deus, eu posso tudo.